Foi uma bênção a nossa campanha. Tivemos aí 10 pregações, boas, avivadas, animadas. E foi uma bênção para a glória de Deus. E agora o pastor vai começar algumas conversas com a igreja, alguns assuntos que precisamos tratar. Se não der de tratar num culto só, tem outros cultos aí pela frente para a gente tratar esses assuntos, mas são necessários, importantes. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Diz assim o texto sagrado: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Quem pode, diga amém. Esse texto sagrado que nós acabamos de ler, ele nos orienta sobre responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal. Se você der uma lida com calma, ele também nos alerta sobre as consequências. Nós temos aí uma lei infalível, uma lei da qual nós não podemos escapar, que é a lei da semeadura. A gente tem o direito de escolha se plantamos ou se não plantamos. Mas uma vez que nós plantamos, nós teremos que colher. A lei da semeadura é uma lei infalível. Então esse texto trata sobre isso. E é um texto também que nos fala da disciplina com propósito redentor. Com propósito redentor. Meus queridos irmãos, eu quero começar dizendo aqui aos senhores, às senhoras, que faz parte da liderança ter conversas difíceis. Conversas difíceis fazem parte do trabalho do líder. Conversas difíceis tanto para ele, como para quem vai ouvir. Jesus Cristo, desenvolvendo o seu ministério, ele teve algumas conversas difíceis. Conversas difíceis são aquelas que contrariam o ouvinte. São aquelas que não atraem aplausos no momento. São aquelas conversas que quem ouviu, às vezes reconhece o valor só anos depois. Todo pai, se ele quiser ter uma família saudável a longo prazo, ele precisa ter conversas difíceis. Conversas que ele não vai receber parabéns. Os filhos não vão dizer assim: parabéns, pai, por essa palestra que o senhor deu, parabéns, mãe, uma salva de palmas. Pelo contrário, filhos ficarão com semblante decaído, ficarão calados ali por alguns dias, emburrados, mas lá na frente eles vão reconhecer o valor daquela conversa. Não é assim que acontece? Às vezes, do lado do caixão, quantos filhos só vão reconhecer que aquela conversa que os pais tiveram foi boa, importante, do lado do caixão, agradecendo a um corpo que nem ouvir não vai ouvir mais, chorando como eu já vi uma moça agarrada
com o cadáver da mãe em cima de um colchão no chão, dizendo: mãe, eu nunca disse que te amava, eu nunca disse eu te amo. Quantos só lembram que as conversas foram boas nessas ocasiões? Faz parte da liderança ter conversas difíceis. Jesus Cristo disse para o jovem rico: vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Ele já tinha dito que cumpria os mandamentos, mas Jesus provou que ele não cumpria nem o primeiro. O primeiro diz assim: não terás outros deuses além de mim. E aquele jovem rico tinha um Deus no seu coração, era seu dinheiro. Jesus não queria que ele vendesse tudo, que ele acabasse, que ele se tornasse um miserável. Jesus só queria mostrar que ele não tinha conseguido cumprir sequer o primeiro mandamento, porque tinha um Deus no seu coração chamado Mamon. E a prova disso é que quando Jesus tocou nesse assunto, ele virou as costas e se distanciou. Aquilo ali foi uma conversa difícil. Você acha que foi fácil Jesus olhar para o seu obreiro, um dos mais dispostos, e dizer assim: para trás de mim, Satanás? Será se foi uma conversa fácil? Então, líderes precisam ter conversas difíceis. Você sabe qual é o líder que não gosta de ter conversa difícil? Hoje tem uma palavra aí que está muito comum nos cursos de terapeuta, né? Cursos de psicologia, psicanálise, que é o narcisista. Essa palavra é muito comum, se reporta a uma lenda da Grécia de um jovem chamado Narciso, que se achava muito bonito, ele se admirava demais. E um dia ele olhou o seu reflexo na água, e ele ficou tão admirado pela sua beleza, olhando ali o seu reflexo na água, que ele se atrapalhou, caiu e morreu afogado, porque estava hipnotizado pela própria beleza. Daí surgiu esse termo, narcisista. Então o narcisismo é um padrão de comportamento através do qual a pessoa precisa excessivamente de admiração. Ele precisa ser admirado, precisa ser aplaudido, precisa ser aprovado pela opinião pública. Por isso, pastores narcisistas não pregam mensagens de confronto, porque eles não toleram ser criticados, eles querem aplausos. O líder narcisista não tolera nenhum tipo de resistência, ele quer admiração, ele quer aplauso. Por isso, as suas mensagens são insuflando o ego, amassageando o ego, dizendo coisas boas. Jamais ele vai denunciar o pecado, ele não vai falar de imoralidade, ele não vai falar de corrupção, ele não vai falar sobre o inferno, porque são mensagens que tiram as pessoas da zona de conforto. São conversas difíceis, e pastores narcisistas não pregam mensagens difíceis, mensagens de confronto. Porém, quando nós não tratamos assuntos difíceis com a igreja, nós geramos problemas a longo prazo. Diga comigo assim: a falta de conversas difíceis gera uma paz momentânea, mas tragédias a médio e longo prazo. Eu sei, irmão, que a palavra de hoje não é empolgante, eu sei, mas guarde no seu coração. Quando eu não quero tratar coisas difíceis com a minha esposa, eu fujo de conversas difíceis com o meu esposo, com os meus filhos. Eu não quero tratar assuntos difíceis, eu gero ali uma atmosfera de tranquilidade. Porém, vai ter problemas a longo prazo. Essa poeira que é jogada debaixo do tapete, ela vai se acumulando, as bactérias vão ficar ali, e vai chegar um momento que o sorriso não disfarça mais. Vai chegar um momento que as selfies de redes sociais não convencem mais.
Tudo isso porque conversas difíceis foram evitadas. Quantos divórcios hoje acontecem porque as pessoas não aceitaram as conversas difíceis? Quantos casamentos se acabando porque as conversas difíceis foram ignoradas? Quantos membros desviados perderam a fé, perderam o ânimo, porque o pastor não teve uma conversa difícil com ele, não alertou? Quantos pastores narcisistas, que por fugirem dos confrontos, das mensagens que geram desconforto, veem o seu ministério em escândalos, escândalo atrás de escândalo, porque fugiram do remédio amargo, do chá de boldo, da injeção, do bisturi, da cirurgia que poderia salvar a sua vida e a sua alma. Então o confronto ele pode gerar um desconforto pessoal, ele não gera aplausos, confronto não gera aplausos, mas gera saúde espiritual na igreja e a eternidade na presença de Deus. De nada adianta eu ser aplaudido, ser popular. O pastor Erlessandro, ele é popular, ele tem popularidade. Deus não me enviou para Tucumã para mim trabalhar em busca de popularidade. Não tenho vocação para ser conselheiro tutelar, vereador, prefeito, deputado. Jesus não me chamou para isso. Deus me chamou para ser porta-voz do evangelho, pregador da verdade, profeta. Deus me chamou para isso. Se você que está me ouvindo aqui tem a chamada de Deus na sua vida e quer ter um ministério que esteja alinhado com o céu, receba essa palavra de Deus nesta noite. Não busque a popularidade da terra, busque estar alinhado com o céu. Aleluia! Porque quem está alinhado com o céu, Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza pela construção, Deus se responsabiliza pela tua reputação, Deus se responsabiliza pela tua pregação, Deus se responsabiliza pelo teu testemunho. Irmãos, Deus recria cenas para tocar a nossa consciência. O velho Isaac perguntou: qual é teu nome? E ele disse: meu nome é Esaú. É fácil mentir para um velho cego e inválido em cima de uma cama, mas no val de Jaboque não era mais um velho cego e inválido, era o Deus Todo-Poderoso que desceu ali naquele lugar. E o dia já estava amanhecendo, e Deus recria a cena para que Jacó declarasse a sua verdadeira identidade. Qual é o teu nome? Diz quem tu é. E ele tremeu na base aqui: eu não posso dizer que eu sou Esaú, meu nome é Jacó. Deus nos coloca em situações que nós temos que nos confrontar com o nosso verdadeiro eu. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo tinha conversas difíceis. Ele disse lá em Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Será se Paulo estava tendo alguma dor para ensinar esses crentes, irmão? Olha com o que é que ele compara. O discipulado, a formação de Cristo nos crentes, ele usa aqui a linguagem comparando com as dores de parto. Eu acompanhei os 2 partos da minha esposa. Se tiver outro, eu acompanho de novo. Tem irmão que não acompanha, que diz que desmaia. Pastor, se eu acompanhei, é terrível, né? É um sufoco, a pessoa fica ali entre a vida e a morte. A minha esposa teve uma hora que ela agarrou a minha camisa, eu disse: vai morrer ela e eu. Sacudiu ali, eu disse: meu Deus do céu. E eu clamando a Deus ali, segurando na mão dela. Dores de parto. Então às vezes o líder, ele diz algo aqui, mas o seu coração, depois ele sabe o comentário que alguém fez, a ofensa que alguém disse, a pessoa é contra você, lhe persegue.
são as dores de parto para formar Cristo em vós, disse Paulo. Paulo disse em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 15, de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Quem aqui já passou uma ferramenta, uma foice, um facão no esmeril? Quem já passou? O esmeril, né, a pedra de amolar, ela se acaba para que a ferramenta possa cumprir o seu papel. Quantos pastores aí que estão dando AVC, homens de Deus, estão em pecado não, homens de Deus, está dando AVC, está acabando a sua vida, para ajudar um casal, para ajudar crente a servir a Deus, ter vergonha, andar correto. Aí ele diz uma coisa no culto de ensinamento, aí ele sabe a repercussão, aí o coração não aguenta, ele não está na academia, não está fazendo a caminhada em dia, daqui um dia morre, vai para o céu. É o esmeril, irmão, se acabando, aí no dia do velório, aí chega lá, o irmão, o casal, que tanto deu trabalho, os dois abraçador, ajudou tanto nós, está lá morto, para eles continuarem o amor deles, né? O casamento, para que aquele obreiro se torne um pastor de valor. Então Paulo diz aqui, me gastarei, de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar pelas vossas almas. Diga comigo assim, a verdadeira pregação do evangelho. Diga para o vizinho aí, aponta o dedo de profeta para ele, diga, a verdadeira pregação do evangelho não busca popularidade, mas busca te levar para a salvação eterna na presença de Deus. Tem glória aqui nesta noite ou está difícil? Eita pastor, estou com saudade da pregação do fruto permanente. Nós estamos botando aqui um remédiozinho para o fruto não apodrecer. Viu? Nós vamos botar um remédiozinho aqui para o fruto não apodrecer. Teve 10 pregações aí, eu preguei uma, 9 foram outros pregadores, né? Passei 18 dias viajando, depois que eu estou em Tucumã, foi a viagem que eu mais demorei. Então eu vou pregar esses dias aqui, ministrar a palavra, para a gente ir conversando sobre algumas coisas. E eu quero começar aqui, fazendo uma reflexão sobre as crianças. Conversa difícil, presta atenção. Eu quero dizer para os irmãos, eu quero que vocês reproduzam isso aí. Crianças são bênçãos, e como bênçãos precisam ser tratadas. Desde a gravidez, gravidez não é doença. Gravidez não é doença. Tem um bocado de irmã que quando engravida, deixa de orar, deixa de levantar na hora da adoração, não ora mais de joelho, não se congrega mais. Maridos, mulheres, povo de Deus, liderança de Deus, demais líderes, vamos repetir isso. As crianças são bênção desde o ventre. Gravidez não é doença. Tem gravidez de risco? Claro, toda regra, né, tem sua exceção. Eu não estou falando aqui para os casos excepcionais. Eu estou falando para quem tem a sua gravidez normal. Normalzinho. Eu posso falar isso com a minha esposa, porque eu lembro que quando ela entrou em trabalho de parto, em 2017, fomos ao hospital, o médico disse, volte. E aí quando der esse sinal de novo, voltem para o hospital novamente. Eu fui para o culto, pensei que ela não ia, ela disse, não, eu vou. Chegamos, era culto de oração, dobrei meu joelho, abri o olho, bem na oração, ela estava de joelho, orando, buscando a Deus. Então eu posso falar sobre o assunto. Porque às vezes a gente não pode falar, o pastor está dizendo isso, mas quando a mulher dele e tal, né? Então eu posso falar sim sobre o assunto. Então, meus irmãos, as crianças são bênçãos e como bênçãos devem ser tratadas, devem ser ensinadas na igreja, devem ser orientadas sobre a reverência, sobre o temor. Às vezes a gente fica dizendo, não, esse menino não entende. Esse menino entende. A gente fica dizendo, não, esse menino não entende. Eles entendem. Eles entendem o que é oração, eles entendem. Eles sabem o que é reverência. Vai dizendo uma vez, a lei é a lei da repetição. Tudo aquilo que você vai repetindo se torna uma lei na mente dele. É o melhor princípio da pedagogia, é a repetição. Tudo aquilo que você repete, você aprende. É por isso que os candidatos investem na música repetindo o número do candidato. É porque a repetição, ela entra na sua mente.
Então cuidemos das nossas crianças, ensinemos sobre o ambiente de culto. Tenhamos cuidado com as nossas crianças na escola. Vamos ficar atentos. Números oficiais dizem que no Brasil, todo dia cerca de 10 crianças desaparecem. Vamos ter cuidado, porque essas crianças que tem na tua vida são bênção de Deus. Vá na escola, converse com o professor, pergunte para essa criança se não tem alguém seguindo. Então, cuidemos das nossas crianças com amor, com carinho, com responsabilidade. Não deixe o menino solto aqui na igreja. Tem menino aí que termina o culto, o pai e a mãe fica conversando de boa, e menino vira isso aqui do avesso. E eu já gritei, já fechei a cara, mas não resolve. Parece que os pais estão no mundo da lua. Então, ensinemos, porque se passar essa parte, passar essa fase, na adolescência vai ficando mais difícil você apresentar valores que você não apresentou quando estava na formação. A Joane Bentes, que é uma especialista em educação cristã infantil, ela diz que o coração de uma criança é de quem chega primeiro. O coração de uma criança é de quem chega primeiro. Vamos para a adolescência agora. Pais e adolescentes que estão aqui. A adolescência não é desculpa para tolerar tudo. Tem pai que o menino chega um dia com a calça cortada de um lado, não, é porque ele é adolescente. Aí ele faz uma tatuagem, chega em casa tatuada, aí o pai, não, é porque é adolescente. É uma fase, eu também já passei por aí. Aí um dia ele pela a cabeça só de um lado aqui, deixa o cabelo só do outro. Coloca um piercing no umbigo, no nariz. Chega em casa, não, é porque é adolescente. Não, não é porque ele é adolescente, não, é porque ele já percebeu que na casa dele não existe liderança, não existe Deus, não tem domínio, não tem autoridade, e ele faz o que ele quer. Adolescente que bota a placa, não incomode. Aí o pai, não, é porque ele tem a privacidade. Tu é fraco, irmã, a senhora é fraca. O irmão, o senhor é fraco. Né? A moça tem um namorado, e eu já fui em casa, que de repente vê o jovem, o adolescente saindo com a namorada de dentro do quarto, passa no meio da gente, Pai do Senhor, pastor Alessandro. Já aproveitando que eu toquei nesse assunto, eu vou dizer um negócio aqui. Eu ouvi isso aqui muito aqui em Tucumã. O camarada namora com a moça, ele chama a moça, a namorada dele, de minha mulher. Não, é porque eu tenho que buscar minha mulher. E eu fiquei perguntando assim, rapaz, esse sujeito já casou? Irmão, as moças, essas moças, elas vão ter que namorar mesmo para casar. Nós estamos orando é que elas casem. Nós estamos orando é que os rapazes, que a configuração deles esteja normalzinha, que eles funcionem bem e casem. Nós queremos é que case mesmo para gerar filho, famílias crescerem, a gente consagrar os meninos aqui na igreja. Amém ou não amém? Só que é sua mulher só depois que você casa, que você assina. Se você, pai, aceita um marmanjo que está indo na tua casa, está chamando a tua filha de minha mulher, é porque tu é fraco. Tu é fraco. E a irmã é fraca e conivente. O negócio é esse do camarada chamar a menina que não é... nem noivou ainda, minha mulher aqui, eu já ouvi. Para cadê fulano? Não, depois que ele está namorando é só com a mulher dele. Mulher dele? Rapaz, em que mundo é que eu estou vivendo mesmo? Eu acho que eu parei no tempo, as coisas, o negócio desse está errado. Então, casa de crente tem que ter fronteiras, limites. Se você quer que o teu filho seja grandemente abençoado no relacionamento, como é que tu está tratando a tua namorada, rapaz? Tem horário para ir para casa. Chega lá tem uma mãe, lá tem um pai. Então, irmãos, de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se você quiser ter um futuro de bênção, plante honra. Namore com honra. Conversei com os jovens aqui essa semana e vou conversar aí até o mês de fevereiro. Jovens
que estão com liberdade demais com o seu namorado, está aqui o líder, né? Cadê o líder? Está aqui um líder aqui. Eu já disse para o outro, está aqui os conselheiros me ouvindo. Nós não queremos em vocal, a não ser que converse com a gente e esclareça o que está acontecendo. Negócio é esse do camarada pegar uma moça, botar na garupa de uma moto, estacar para Sudoeste, para Ladeira Vermelha, para Banac, me diga o nome do lugar aí em volta, o Campinho, Taboca, Teilândia, o cara sai no meio do mundo aí. 1 Tessalonicenses 5:22. Fugir de toda aparência do mal. Aí domingo estão aqui com a cara mais grande do mundo, cantando no vocal. Nunca que cai fogo do céu, nunca que Deus opera, nunca que Deus se manifesta, aonde a coisa já bagunçou. Se quer ter liberdade de viajar, casa, seja homem, casa, assuma, case, aí você leva até para a lua, aí você pode ir até para a China. Agora, irmão, uma moça carregada aí por um camarada para tudo quanto é lugar, ela é mal falada, ninguém vai ver como alguém de moral, porque não preserva a sua própria imagem, e Deus não aprova esse tipo de coisa, porque se aprovasse, não estaria escrito o que nós acabamos de ler, fugir da aparência do mal. Então nós não vamos aceitar aqui, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Outra coisa, quem chega na igreja e está em processo de divórcio, não comece outro relacionamento aqui, e nem em lugar nenhum do mundo, se você quiser ser salvo. Já teve um divórcio para trás, que nem consumou ainda, e se teve divórcio, é porque teve quebra de princípio, teve problema. Não existe divórcio só, não, só ela que era errada, ou só ele que era o errado, não, os dois. Aí o cidadão chega, a moça chega, teve um problema, ainda está com a papelada aí, aguardando advogado, juiz, enfim, os irmãos sabem. Aí de repente já está namorando por aí, casado com uma e namorando, e querendo fazer a obra de Deus. Pelo amor de Deus, a gente tem hora que eu ainda tenho coragem de pregar esse tipo de coisa aqui, porque eu me lembro que no dia da minha posse aqui em Tucumã, Deus deu uma visão para o pastor Wanderlei, e ele disse assim: eu lhe vi colocando comida na boca das crianças, assim com a colher, colocando a comida, abre a boca, e eu colocando. E ele teve essa visão. Toda vez que eu fico me questionando com Deus, eu tenho que pregar isso aqui. Aí Deus me lembra dessa visão que o pastor teve comigo. Você tem que ensinar, coloque a comida, coloque o alimento. Mike Murdock escreveu isso no seu livro, é um dos seus livros. Conduta tolerada é conduta ensinada. Tudo aquilo que você tolera numa geração, se torna normal na próxima geração. Se nós tolerarmos isso aí, daqui um dia está normal. Se larga com um e se agarra com o outro bem na porta, e está tudo normal. Então nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Se eu sou o esmeril que vou ter que me acabar, para que os crentes que me ouvem sejam ferramentas preparadas, prontas, tem nenhum problema, de boa vontade me gastarei, para que Cristo seja formado no coração das pessoas que nos ouvem. Tem alguém aqui para dizer glória a Deus? Amém? Eu fiz uma reunião na casa de um irmão, uma época, uma reunião com um bocado de jovem. Aí os jovens me perguntaram: pastor, no nosso retiro, um rapaz e uma moça pode dormir numa barraca só? Quem estava nessa reunião aqui? Deixa eu ver se tem alguém aqui, ó. O Jefferson estava, só o Jefferson que estava, o Eutônio também estava. Aí me perguntaram, eu disse: não, pastor, mas não faz nada não, é só dormir. Eu disse: rapaz, um rapaz que passa a noite dentro de uma barraca, mas uma moça, sentindo o cheiro dela, o calor dela, a quinturazinha dela, olhando para ela, se ele não fizer nada, tem que ser disciplinado mesmo, irmão. É disciplinado pelo mau testemunho, e é disciplinado porque está com a ideologia errada. Está errado isso aí. Porque se a configuração for certinha, dá problema. Dá ou não dá?
Dá problema. E eu disse, não, moço, mas não existe isso não. Existe, pastor, tem igreja aqui, existe, que vai e o jovem fica, mas a moça dentro da barraca. Falei, rapaz, pelo amor de Deus, isso nunca vai acontecer. Só se me matarem numa igreja que eu sou pastor, jovem. Não acontece não, irmãos. Então me transfira logo, faça baixo-assinado. Peça para o presidente me tirar. Eu não dou conta de um tipo de coisa desse. É bagunça. Eu fui pregar numa igreja. E o pastor disse assim, está aqui a juventude, que é o futuro da igreja. É o futuro. Eu ia pregar para os jovens, era um evento. E aí, antes de eu pregar, a líder de mocidade, era uma mulher líder. Ela disse assim, olha, aquela barraquinha lá, perto daquele pé de coco, é para as moças tímidas e para o rapaz tímido. Isso aqui eu vi, eu estava no culto para pregar. Aqui, daqui a pouco, quando tiver uma pausa aqui, aí vai lá para conversar, para namorar, lá naquela barraquinha lá, para naquele pé de coco. E eu ouvindo aquela arrumação. Eu disse, eu não sou itinerante mesmo, eu vou arrochar aqui hoje a taboca aqui mesmo. E aí, quando nas primeiros 5 minutos eu já tinha dito assim, irmão, se essa juventude, bem que é o futuro da igreja, nós estamos frito. Eu disse desse jeito. Irmão, e não é que me chamaram para pregar lá várias vezes de novo? Eu pensei que nunca mais ia ser chamado. Em 2025 eu preguei lá 2 vezes. Me chamaram. Mas eu disse, se isso aqui for o futuro da igreja, nós estamos fritos. Eu pregando e o camarada agarrado com a menina perto da piscina. A barraquinha lá da timidez não estava nada tímida. Toda hora entrava um lá. Irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Tem bem pouquinho jovem aqui, mas eu sei que isso aqui vai chegar. E eu vou pregar de novo. Eu não estou morto, estou vivo. Eu vou pregar de novo. Então, essas sugestões que eu estou citando aqui, esses assuntos, não são, até um tempo atrás eu disse assim, olha, é uma recomendação. Não, não é mais recomendação não, isso aqui é uma diretriz. Chegou aqui, infringiu em alguma coisa que eu estou falando aqui, isso aqui é o básico. O irmão fique aí organizando sua vida, depois participa. Beleza? Namorado é namorado, noivo é noivo, casal é casal. Casal é casal. Algumas coisas que nós não concordamos aqui e vai dar disciplina, e disciplina não vai ser secreta. Nós vamos citar o nome aqui no microfone. Crente não participa de festa mundana. Tem uma conversa aqui em Tucumã muito forte, que é a conversa da cultura. Pastor, é nossa cultura, irmão, macumba é cultura. Carnaval é cultura, nudismo é cultura. Então essa conversa de cultura não convence, porque tem cultura de todo jeito. Não tem uns irmãos aqui, quando nós começamos o trabalho, que não queria que tivesse EBD aqui, né? Igual de escola dominical, pastor. Aqui é a cultura do agro. Todo domingo de manhã, a gente vai para a fazenda e tudo. Eu fui examinar o irmão não criava nenhuma leitoa. Não tinha um bode e dizia que era cultura do agro. Eu disse, para que agro é esse? O cara não cria uma galinha. E os irmãos que têm essas ocupações profissionais estão na EBD. E o bonito que não cria nada diz que não vem, que não pode ter EBD, porque domingo de manhã é para nós estar na fazenda. Que fazenda, meu irmão? Então esse negócio, irmão, crente não participa de quadrilha junina, a não ser que você trabalhe como socorrista, motorista de ambulância que tem que pegar lá um quebrado. Se você é policial, aí é outra história. Você está prestando serviço para a comunidade. Você é um policial, você é um segurança, você é um bombeiro. Aí, às vezes, a brigada chegou o dia da escala, é a sua, aí você tem que ficar lá mesmo. Agora, um irmão aqui, um crente lá, no piseiro, né? O forrozão tocando lá, a banda zona entra lá, a mulher se requebrando e ele lá chega, a jovenzinha, aí depois quer estar aqui tomando ceia, usando farda consagrada, né? Cantando, pegando os instrumentos consagrados para Deus, fazendo a obra. Não, não é assim. Não é assim. E aí não adianta ficar chateado, porque a igreja funciona assim.
sou eu que tenho que ter essas conversas difíceis, é eu que tenho que comunicar a disciplina, porque se eu levar a coisa aqui de qualquer jeito, quem vai prestar conta sou eu. E lá no inferno não é lugar de pastor pregar para as almas. Lá no inferno serão as almas que pregarão para o pastor. Pastor, por que você não falou a verdade? Eu ia na sua igreja, você estava de olho só no meu dízimo, só na minha oferta, na minha condição. Você nunca me falou a verdade. Eu estou aqui no inferno, consciente, com a minha família, com a minha mulher, com meus filhos. Por que você não falou a verdade, pastor? Orabacando remandaramai. No inferno não serão os pais que aconselharão os filhos, pregarão para os filhos. Serão filhos que gritarão nas chamas para os pais. Pai, por que você não me ensinou a ser um homem de verdade? Por que a senhora não me ensinou, mãe? Então nós temos que fazer o trabalho de Deus com seriedade. De Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós estamos encarando uma crise de temor sem precedentes. Hoje pessoas só iniciam o processo de tratamento do seu pecado depois que são flagradas, ou então denunciadas. Semelhante à mulher que foi pega no ato de adultério e levada para ser apedrejada. Tem muitos hoje que só iniciam o suposto tratamento do seu pecado quando são descobertos. Alguém viu entrando num motel com a amante, alguém viu num esquema de roubo, alguém flagrou em um esquema de roubo, em uma tramóia. Aí como o camarada é flagrado, denunciado, aí ele vai e se apresenta para supostamente tratar. Mas se não fosse descoberto, nunca confessaria. Será que tem temor a Deus? E isso está acontecendo do baixo ao alto clero. Personalidades, autoridades em convenções, personalidades do mundo religioso, do mundo gospel, só tratam os seus pecados quando são flagrados ou denunciados. Isso quer dizer que não tinham temor a Deus. O pecado não incomodou. Enquanto estava escondido e ninguém sabia, pregavam nos altares, batizavam, davam santa ceia, disciplinavam pessoas. E nunca o pecado incomodou a sua alma a ponto deles derramarem uma lágrima. Irem aonde seus líderes, pedirem misericórdia, pedirem a disciplina e o tratamento. Porque não tinham mais temor a Deus. Eu estou observando que esse fenômeno se aproxima de nós dia após dia. Nós já tratamos aqui muitos casos assim aqui em Tucumã, que a gente trata por uma questão de justiça. Mas você vê que não há arrependimento, porque a pessoa não confessou. A pessoa foi denunciada, alguém, pastor, passei em lugar tal ontem, fulano estava fazendo isso. Aí a gente ora, passou a semana em oração, um mês, o cidadão, a cidadã não vem conversar e você tem que chamar irmão. Chegou a minha informação que você estava fazendo isso e isso. É verdade? Ah, é, pastor, e tudo. Aí você lança a disciplina. Mas será se vai ter resultado mesmo? Porque a pessoa nunca confessou. Se o líder disser assim, sola o hino do vocal, a pessoa tem a cara de pau de pegar o microfone e solar. Se disser assim, dirige o culto hoje, o cidadão tem coragem de dirigir, mas não confessou o seu pecado. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus para que não tenhamos paz com aquilo que nos afasta de Deus. Levante a sua mão direita comigo e diga: eu não posso ter paz com aquilo que me afasta de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se te afasta de Deus, não é questão de personalidade. Ah, porque eu sou assim, não. Não, isso aí está te afastando de Deus. Eu quero pedir aos santos homens de Deus, tenham cuidado, vocês não me veem aqui em campo de futebol. Eu não tenho nada contra o esporte em si, mas eu sei que o ambiente é perigoso, eu sou um pastor, a pessoa chegar aqui com o meu braço quebrado, eu não tenho preparo físico.
Já pensou, vocês tirando oferta aqui para me socorrer? Eu fui mandado para cá, foi para pregar, para ensinar a palavra de Deus, eu com o braço quebrado aí, quebrei jogando bola. E se o camarada xingar a minha mãe lá nesse campo? E aí? Já pensou, irmãos? Homem de Deus, casado, pai de família. Aí o filho vê o irmão com o olho roxo. Qual foi no olho do teu pai? Ele levou um murro lá no campo. O camarada falou na mãe dele, aí ele foi reagir, aí o outro era maior que ele, deu um sossega-leão nele e um tapa no olho, na cara dele. Tenhamos cuidado, porque o diabo quer nos envergonhar. Você acha que pregar uma mensagem dessa aqui é fácil? Eu devo redobrar a minha atenção. Porque quando nós abrimos fogo contra o reino das trevas, com uma reflexão como essa, Satanás, pastorzinho, está ensinando isso aí? Fica esperto. Vocês pensam que eu não sei disso aí? Isso aí o Espírito de Deus já falou ao meu coração. Cada mensagem que o pregador prega é uma responsabilidade a mais que ele tem. Tenhamos cuidado, homens de Deus. Cuidado na nossa forma de proceder. A maioria das igrejas só doutrina é mulher. Os irmãos sabem aqui que eu ensino os homens. Os irmãos que são líderes aqui, preguem. Se você estiver dando carona para a mulher que não é a sua, só vocês dois aí de moto, né, dentro do teu carro, você não prega aqui na Assembleia de Deus Seadema, você não dirige culto aqui, você não ensina aqui. Mulher que para você carregar na moto é a sua esposa, sua filha, sua mãe e sua tia, se ela for bem velha. Irmão, nós temos hormônio de tudo quanto é tipo e eles dão trabalho para se converter. Isso aqui não é assunto que está paranoia na minha cabeça, que eu fico falando. E tem gente aqui que está aqui na igreja há mais de um ano, e é a primeira vez que está vendo eu dar esse tipo de palestra. Mas o Espírito de Deus falou no meu coração que a gente precisa dar alguns avisos. Então, se você é obreiro daqui, se você é crente daqui, se você é ministra e eu souber que você anda aí, e às vezes tem uns que postam foto, bota a mulher que não é dele na moto. Nós morávamos na mesma rua, pastor, estudamos o ensino fundamental na mesma escola. Eu sei, irmão, eu sei disso aí. Eu sei onde é que isso aí vai dar. Então você não prega aqui. Amém? Não prega porque nós zelamos. Irmãos, nós viemos aqui plantar foi uma igreja. Eu não sou coordenador de IML. E nem necrotério. Não quero essa igreja cheia de cadáveres espirituais. Queremos pessoas que tenham a vida de Deus no seu coração. Tem gente que está biologicamente vivo, mas o seu testemunho já está em avançado estado de putrefação. Então, homens, tenha cuidado, cuide da sua esposa, conquiste ela todo dia. Seja charmoso, capricha para tua esposa no teu andado, no que tu vai dizer, no cheiro da tua boca, no cheiro do teu braço. Cuida dela. A irmãzinha, cuide do marido. Posso falar agora das irmãs? Acho que eu já tenho crédito para falar. Posso ou não posso? Irmãs, eu quero pedir para quem ministra, para quem lidera, eu vou repetir isso aqui. Isso aqui é a igreja em momento de culto e momento de ensaio. Isso aqui é a igreja. O crente, ele deve ter bom testemunho, boa apresentação, qualquer lugar. Mas alguém que perde a noção do cuidado pessoal, até na igreja. Você vem para o ensaio, está aqui uma irmãzona aqui, com a blusa sem manga. Vem solar um hino à noite. Roupas que delineiam o corpo apertado que dá de ver a veia. Queridos, santidade convém à casa do Senhor. Pastor, mas roupa não leva para o céu, mas leva para o inferno. Para o céu não leva mesmo não. O céu é pelo sangue de Jesus. Mas quem é crente,
gera frutos, testemunho de crente. E esse testemunho não é para ser salvo, é porque já é salvo. Se eu já sou salvo, eu sou criterioso, do jeito que eu falo, com quem eu me relaciono, com as amizades que eu tenho, com quem eu posto. Irmão, eu não acredito em crença de irmã que vai para banho e fica postando foto de calcinha. Eu não sigo, mas os irmãos fazem print e manda para denunciar. Oi, pastor. Estejamos atentos, homens e mulheres de Deus, tenhamos bom testemunho. Eu sei que você pode até achar ruim uma reflexão como essa, mas são conversas necessárias, que geram desconforto a curto prazo, mas a longo prazo, você vai ver a bênção de Deus no teu chamado, no teu ministério, na tua vida, na tua família, para a glória do precioso nome de Jesus. Quero pedir a quem congrega aqui, seja obediente ao departamento. Quero pedir isso. Farda, o nome diz, é uniforme, é para ser uniformizado. Quando a liderança decidir uma farda para homem, para mulher, para jovem, faça a farda, pelo amor de Deus. Se não tiver condição, fale comigo. Esse aqui foi ele mais o Ronaldo, que deram, foi um terno completo, não foi, Ronaldo? Ajudaram a dar um terno completo para um companheiro que estava sem condição, e um terno é caro. Não, eu ajudo a pagar, aí esse aqui eu completo. Então, se a pessoa não tiver condição, peça ajuda. Aqui tinha uma irmã aqui que não queria fazer as fardas, e ela ia no PV das outras. Essa farda ficou feia, tudo dentro dela ficou parecendo uma sanfona, e não sei o quê. Quando aconteceu a festa, Jesus derramou poder, era gente chorando para todo lado. No final da festa, as irmãs, tudo bonito na fardinha, vieram aqui para frente. Quem apareceu? A desobediente, parecendo uma flor de quiabo. Falou mal da farda o tanto que quis, emprestou a língua para o diabo o tanto que quis, mas quis sair na foto. E a minha esposa, como é mansa, além do limite, aceitou. Depois, quando eu vi a flor de quiabo, eu disse, está no meu caderno. Por que não fez a farda? Aí foi estragar a foto, está estragado para o resto da vida. Rapaz, que igreja bagunçada, as fardas tudo bonitinho, essa flor de quiabo aí no meio. Então, se não tem condição de fazer a farda, peça ajuda. Irmã Érica, não está legal o momento, não vou participar. Pastor Erlessandro, não tenho condição de comprar essa camisa. Meu filho não vai poder comprar essa calça. A gente faz uma oferta aqui e ajuda. Não tem justificativa para desobediência. Equipe é equipe, time é time, família é família, igreja é igreja. Tudo é consagrado ao Senhor. Então deixo aqui esse pedido. Com relação a usos e costumes, que é o assunto, que não é um assunto assim na minha prateleira de cima, de maior importância, mas eu respeito, em respeito à história, mas eu considero em respeito à história da igreja a qual faz parte. Né? Então, adereços, acessórios, brincos, cordões, esses adereços são costumes que nós observamos para não usar. Não é uma doutrina, é um costume. E costume é uma coisa temporal, que a gente respeita, porque é o ambiente onde você foi formado e toda casa tem sua regra. Toda casa tem seus costumes. Então, você chegou, fez a leitura do ambiente, obedeça. Obedeça, porque Deus trabalha onde tem obediência.